Ô Bernardino, me fala uma coisa. Em relação ao boxe olímpico, com relação ao boxe hoje profissional aí que a gente assiste dos pesos pesados, da época do Tyson, qual que é a diferença, cara, assim, dentro do... Muito boa pergunta. Dentro do mundo do boxe. Muito boa pergunta, porque o boxe olímpico, ele tem uma característica diferente do boxe profissional, né? A própria exposição, se você for, por exemplo, para uma Olimpíada ou para os Jogos Pan-Americanos, para o Mundial, o atleta ele faz, geralmente para chegar numa medalha ou numa final, ele faz de 4 a 5 lutas a cada 2 dias, né? Então, obviamente, que você tem que ter um número menor de rounds, né? Então, você tem 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. E as regras de proteção são muito maiores, né? Hoje, eu até estava falando lá atrás, foi retirado o casco, né? E com isso aumentaram muito o número dos cortes. Tá? Então, por isso que hoje a gente tem algumas regras que protegem mais o atleta, porque a gente percebe que o atleta ele vai ter que competir em outras lutas. Já no boxe profissional, ele luta 2 vezes por ano. E aí você tem lutas de 10, 12, às vezes até 15 rounds, né? E realmente são lutas muito mais intensas, às vezes até sangrentas, sob o ponto de vista porque você... tem uma exposição maior, depois do 7º, 8º round, o atleta está muito mais cansado e, obviamente, os golpes são... Ele recebe muito mais golpes do que deveria. Então, você tem um outro tipo de abordagem, né? Você tem menos regras de proteção. No boxe, você tem, por exemplo, a contagem de proteção. Se você observar, às vezes ele toma um golpe um pouco mais potente, né? Aí o árbitro para e conta até 8, esperando a recuperação do atleta. Já no boxe profissional, isso não acontece, né? Realmente a agressividade é muito maior. Existe um assédio do boxe profissional referente ao atleta olímpico? O tempo todo. Esse foi um problema que nós tivemos no começo, assim, que eu comecei a participar da família olímpica, porque o Popó mesmo, quando ele ganhou a medalha de prata em Mar del Plata, nós queríamos que ele disputasse Atlanta, porque a gente sabia que ele seria medalhista em Atlanta. Num esporte, numa época, em que quem comandava eram os cubanos e os russos, os búlgaros, né? Os países que compunham a antiga União Soviética, eram muito fortes. E nós tínhamos um atleta que tinha toda a condição de ganhar uma medalha de ouro em 96. Mas aí houve o assédio do empresário, que prometeu milhões, e realmente ganhou muito dinheiro com isso, e ele não foi ele poderia ter esperado mais um ano, ganha uma medalha e aí poderia ter ido profissional, não foi. Isso aconteceu até 2004, 2008. A partir daí é que se elaborou um projeto no sentido de você remunerar melhor esse atleta que surgiu, dotar de condições, então uma comissão técnica muito mais completa, com todos os profissionais envolvidos, o atleta viver treinando na seleção permanente que nós temos hoje e, obviamente, remunerando esse atleta. Aquilo que eu falei, tem atleta que ganha 30 a 35 mil reais só para treinar, e ele tem o médico, tem a casa paga, tem o dentista pago, tem tudo, quer dizer... Então ele tem uma condição, né, cara? E faz o que ama, né? Exatamente, e aí você sabe. tem condição de desenvolver, esse atleta viaja o tempo todo. Nós, por exemplo, estamos agora com uma seleção disputando o Mundial Feminino, lá na Turquia, seleção feminina. Eles estiveram treinando na Itália, saiu toda a seleção, foi para a Itália treinar. Então, eles estão sempre fora do país treinando, com o dinheiro da Lipiva, que é repassado para a confederação, e o atleta ganha seu salário e vivendo daquilo, né? Então, hoje nós temos condição de segurar o atleta até ele ganhar uma medalha olímpica, e a partir daí ele escolhe depois, se ele quiser, como aconteceu com o Robson, com o Everton e tantos outros que estão aí no profissional hoje. Que não tem jeito de segurar o cara, né, cara? É muita grana, né? É muito dinheiro, né? E você não pode culpar, porque afinal de contas, se você for ver bem, esse atleta, ele... Quanto é que é a vida útil de um atleta aí de alto rendimento, com as suas variações de acordo com a modalidade, 10, 12 anos? Um atleta, por exemplo, a gente considera um atleta apto para ganhar uma medalha depois de 2 ciclos olímpicos, tirando o talento natural. O talento natural é aquele que nasceu para ser campeão mesmo, e esse vai ser campeão de qualquer jeito. Mas aquele que vai treinar 2 ciclos, naquele segundo ciclo é quando ele tem a chance de ganhar a medalha. Pode tentar um terceiro, que são 12 anos, aí acaba, né? E é esse período que ele tem que tentar fazer o seu pé de meia, né? Então, é muito difícil você segurar quando vem uma proposta, né? Isso acontece com o futebol mesmo, né? Nós temos aí inúmeros talentos aí jovens surgindo, vem um caminhão de euros para cá, você não vai segurar, isso mexe com a cabeça de qualquer cidadão e o sujeito vai embora, né? Então, é complicado. Mas, graças a Deus, hoje a planificação esportiva, sob o ponto de vista do alto rendimento, hoje ela tem trazido alguns frutos, sim. Nós temos atletas muito bons em várias modalidades, né? Acontecendo. Se você quer assistir a entrevista completa desses cortes,
você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Vai lá, clica e você vai ver a entrevista completa.